Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Alguma emenda à ata da sessão anterior? Aprovada sem emenda, expediente. Nenhuma, excelência. Leitura de acordo. Alguém tem algum acordo para ser lido? Então, julgamentos feitos que independem de pauta, mandado de segurança. O de número 1, mandado de segurança 2013, 25569, relator desembargador Expedito. Está em mesa, excelência? Excelência, 28. insalubridade. Nos precedentes desse tribunal, é multiplicador de 1,2, tempo seletivo da pena, não aplicando o redutor de 5 anos, né? Isso. Da lei estadual, certo? Certo. Ambos de acordo com os precedentes. os precedentes. Se não me engano, desembargador Amilcar e desembargador Ibanez. Pois não. Quando os peritos são, você está concedendo parcialmente. Parcialmente, de acordo com os precedentes, os precedentes. Todos de acordo com o relator? Julgado, todos todos de acordo. Ok. O de número 3, excelência, 2013, 10, 247. Terceiro e quarto, estou tirando de pauta, certo? Ok. Competência, eu vou fazer monocraticamente. Monocraticamente, ok. Defiro o pedido para retirada de pauta, todos de acordo. Terceiro e quarto. Desembargador João Rebouças, desembargador Vivaldo, do número 6, desembargador Vivaldo. 2013, 86, título de 9. Está em mesa, excelência? Está em mesa, excelência. Uma palavra, excelência. Mandado de segurança já identificado, impetrante Marta Sueli Salles Reginaldo, advogado Glauzieve Dias, impetrante secretário de Administração de Recursos Humanos, ente público Estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marta Sueli Salles Reginaldo, em face de ato supostamente ilegal e omissivo do secretário de Administração e Recursos Humanos do Rio Grande do Norte, o qual se omite em pagar os vencimentos da impetrante desde a sua posse, mesmo cumprindo integralmente sua carga horária de 25 horas semanais, com atividade de classe e 5 horas extra classe, junto à Escola Estadual de Jaumaranhã Marinho, que se localiza nesta capital, no bairro Cidade Satélite. Afirma que foi convocada para assumir o cargo de professora polivalente 3 em 4 de janeiro de 2013, entrou em exercício em 4 de fevereiro de 2013 e, desde então, não percebeu qualquer remuneração. Informa que também é servidora do município de Natal, onde exerce o cargo de educadora infantil no Centro Municipal de Educação Infantil, professora Fernanda Jales, também localizado no bairro Cidade Satélite, com carga horária de 30 horas semanais. Aduz que, em razão da acumulação dos cargos mencionados, seu processo administrativo de nomeação, autuado sob o número tal, foi encaminhado para a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, COPAC, vinculada à Secretaria de Estado da Administração de Recursos Humanos, tendo a relatora designada, após solicitar informações à impetrante, concluído que não estava sendo cumprido o intervalo mínimo de 1 hora e 30 minutos entre as jornadas, exigido no artigo 8º do Decreto 11.351 de 92 e no artigo 131, parágrafo 3º da Lei Complementar Estadual 122 de 94. Sugerindo a remessa dos autos à Secretaria de Educação e Cultura, a fim de que a servidora fosse oficiada para dirimir o conflito de horários. Enquanto isso não se resolve, ela vem trabalhando de graça, comprometendo seu sustento e de sua família. Sustenta que é inconstitucional a exigência do intervalo mínimo supracitado, tendo em vista que nem a Constituição Federal nem a estadual a prevê, mas apenas que seja comprovada a compatibilidade de horários, o que já demonstrou através das declarações e anexos, de onde se pode depreender que a impetrante possui 50 minutos de intervalo para se deslocar de uma escola para outra, o que é suficiente por ambas se localizarem no bairro de Cidade Satélite. Cita precedentes desta Corte, que declararam a inconstitucionalidade dos mencionados dispositivos legais e do STJ, que impõe a celeridade na conclusão de processos administrativos. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, antecipação dos efeitos da tutela pretendida, requer liminarmente a declaração de modo difuso da inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 131 da Lei Complementar 122 de 94 e do artigo 8º do Decreto Estadual 11.351 de 92. No mérito, pleiteia a concessão da segurança, confirmando integralmente a liminar pleiteada. Junta documentos. A liminar postulada foi deferida, houve agravo regimental, foi negado provimento ao agravo regimental,
o secretário de Administração e de Recursos Humanos prestou informações no sentido de que a decisão monocrática estava sendo cumprida com a implantação em folha de pagamento a contar de julho de 2013. A 8ª Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pela concessão parcial da segurança, e via de consequência que seja a autoridade coatora compelida a assegurar impetrante o direito de acumular 2 cargos de professora. É o relatório. Discussão, relatório. Aprovado. Pode votar. Excelência, vou tentar simplificar. Eu estou concedendo, em parte, a segurança e transcrevo aqui o artigo 37 da Constituição Federal, que trata da acumulação de cargos. Transcrevo o artigo 131, parágrafo 3º da Lei Complementar 122, de 94, quando diz, ressalvadas as exceções previstas na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos, funções e empregos, ainda que temporários, na administração direta ou indireta do Estado, observado ainda o disposto nos artigos 70, parágrafos e 223. Quando se tratar de horário em 2 turnos, é obrigatório intervalo para descanso de pelo menos 1 hora. Em processo administrativo para nomeação ao cargo na escola estadual, a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, COPAC, se posicionou no sentido da impossibilidade da pretensão administrativa sob a justificativa de que não ocorreria a observância do limite mínimo de um intervalo de 1 hora e 30 minutos de descanso entre uma jornada e outra, citando esse decreto, 11.351. Com efeito, destaque que o referido dispositivo constitucional se reveste de eficácia plena, ou seja, no momento em que a Lei Maior entrou em vigor, a norma passou a ter aptidão para produzir todos os efeitos, independentemente de norma integrativa infraconstitucional. Por conseguinte, o referido mandamento não admite a possibilidade de norma infraconstitucional restringi-lo, a exemplo do que ocorre nas normas de eficácia contida. Transcrevo aqui lição de Pedro Lenza, que ele diz que as normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral são aquelas normas da Constituição que, no momento em que esta entra em vigor, estão aptas a produzir todos os seus efeitos, independentemente de norma integrativa infraconstitucional. Assim, em sede de controle difuso, entendo que o artigo 131, parágrafo 3º da Lei Complementar 122, 94, e artigo 8º do Decreto Estadual 11.351, 92, são inconstitucionais, notadamente por restringir inadvertidamente texto constitucional, o que acarreta, via de consequência, no reconhecimento da constitucionalidade da acumulação dos casos pela servidora impetrante. Transcrevo uma decisão deste plenário da relatoria do desembargador Amaury Moura, que ele diz, ementa administrativo e constitucional, mandado de segurança impetrante que pretende a acumulação de 2 cargos públicos de médico, inconstitucionalidade do artigo 8º, parágrafo 3º do Decreto Estadual 11.351, 92, e do artigo 131, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 122, 94. Dispositivos que limitam a acumulação de cargos, a carga horária máxima de 60 horas semanais, afronta ao disposto no artigo 37, inciso 16, letra C da Constituição Federal, regra constitucional que permite a acumulação de 2 cargos de médico, impondo como única condição a observância e a compatibilidade de horários, comprovação do direito líquido de certo, precedente do Superior Tribunal de Justiça, concessão da segurança que se impõe, julgado em 15 de 8 de 2012. Então, escrevo mais alguma coisa, mas concluo dizendo, à luz do exposto, concedo em parte a segurança pleiteada a fim de que seja procedida a conclusão do processo administrativo, número tal, nomeação da impetrante em cargo de professora da rede estadual de ensino, no prazo máximo de 30 dias, de modo a assegurar à servidora a possibilidade de acumular os 2 cargos de professora nas redes de ensino estadual e municipal, sem a exigibilidade de comprovação de cumprimento de intervalo mínimo de 1 hora e 30 minutos entre cada jornada, e via de consequência que proceda a implantação de seus vencimentos a contar da impetração do RIT, deduzindo os valores já recebidos. É como eu estou votando. Desembargador Saraiva. Em consonância. Excelência, uma pergunta. Você está concedendo a ordem e dando prazo para concluir. 30 dias para concluir. Mas já está concedendo o direito pleiteado? Já. Que é para nomear, porque eles não nomeiam, o secretário não nomeia, dizendo que não há esse intervalo de 1 hora e 30, quando na realidade é um intervalo de 1 hora. Então, estou dizendo, o intervalo é de 1 hora. Então, concluo o processo. Porque na hora que Vossa Excelência concede a ordem, o processo fica prejudicado, inclusive. Porque nós temos feito julgamento dando só prazo para a conclusão sem entrar no mérito. Aqui nós já entramos no mérito. Mas o pedido aqui, porque o mérito é exatamente esse. Ele não nomeia por quê? Porque o secretário exige que haja um intervalo de 1 hora e 30, quando na realidade a Constituição diz que é 1 hora. Né? Então, não tem como se conceder se não entrar nessa discussão
de que o intervalo exigido neste decreto estadual é inconstitucional, como já foi apreciado na Corte aqui nesse acordo do desembargador Amauri. O que me parece, desembargador, ele está concedendo a segurança para que seja Conclua nomeado... o processo de nomeação. Reconhecendo a acumulação, agora só Legítimo. que o administrador conclua o processo de nomeação. De nomeação, claro. É assim? Em 30 dias ele conclua esse processo O processo de nomeação. E eu estou dizendo Fazer que a é nomeação. possível Já ele... nomeando, né? Hein? Então, Não. Aqui não está nomeando. Quem Na concluir. nomeação, está mandando... Pelo que eu entendi, ele está dizendo que essa possibilidade de acumulação é legal. é legal, eu também Exatamente. entendo. É. Mas que não está fazendo agora. Não está determinando, mas determinando Que ele conclua o processo. E o processo é de nomeação. de nomeação. E Mas ele a não parte- nomeia. Mas a parte final do voto de Sua Excelência concede já a ordem. Não, claro. parcialmente. Concede parcialmente. Por quê? Porque o pedido é esse, para que seja concluído o processo de nomeação em 30, né, que foi o prazo que eu estou concedendo, desde que seja legal, legítimo, esse intervalo. Embargador Vivaldo, pela ordem. Pois não. É que consta na inicial que ela foi nomeada e entrou em exercício dia 4 de fevereiro. Então, na verdade, ela não está recebendo, não estão pagando. Não é isso, não? Não, mas ela foi nomeada por força de liminar. A liminar foi Não, concedida. na inicial ela diz aqui, desembargador Vivaldo, que foi... Ela foi admitida. Esse nomeado certamente talvez seja Não, até mas uma aqui está propriedade. dizendo, tendo a mesma entrada em exercício no dia 4 de fevereiro. Ela está ensinando. Ela está aí dando aula, Mas não normalmente. concluíram o processo de nomeação. Então foi nomeado entre aspas. Então, não só falta implantar o pagamento, não é isso que está faltando? Porque se Vamos fosse ver a informação. Informação do... Olha, ela disse que sem que, até o presente momento, tinha percebido qualquer salário. Então, dá a entender que ela foi nomeada, tomou posse, está exercendo a função, porém sem remuneração. Tendo entrado em exercício, ela diz o seguinte: ocorre que o processo administrativo de nomeação da impetrante autuado tramitou na Comissão Permanente de Cargos, a COPAC, inicialmente intimou a postulante para fornecer declarações acerca de seus horários de trabalho. Porém, para surpresa da impetrante, foi proferido despacho, processo administrativo acima descrito, no sentido que a mesma não preencheria o requisito de intervalo de 1 hora e 30 minutos entre as jornadas. No mencionado despacho, determina-se a remessa dos autos para a Secretaria de Educação e Cultura, a fim de que a servidora possa dirimir o suposto conflito. A impetrante, tendo entrado em exercício em 4 de 2 de 2013, até o presente momento não recebeu nenhum salário. Está trabalhando de graça, comprometendo seu sustento. Entretanto, tal como será infrademonstrado, não existe conflito de horários. Aí ela diz isso, certo? Bom, vamos ver a informação, se tem mais alguma informação. Aí foi concedida a liminar. Termo de posse, ela assumiu. Despacho, decisão concedendo, antecipando os efeitos. Aí o Estado agravou, o agravo foi negado. E a informação que vem é em atendimento ao mandado de segurança com epígrafe, informamos a Vossa Excelência que foi providenciada a implantação, a partir da folha de pagamento do mês de julho, conforme despacho da Coordenadoria de folha de pagamento. E nada mais. O Estado não se manifestou mais. Daí, em seguida, vem o parecer da 8ª Procuradoria, do 17º Procurador, sim, em substituição à 8ª, onde ele diz exatamente o que já foi lido, determinando a autoridade impetrante que assegura a impetrante a possibilidade de exercer o seu direito de acumular os 2 cargos. Então, é isso que consta dos autos. Conclusão do voto, eu estou dizendo o seguinte: à luz do exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada a fim de que seja procedida a conclusão do processo administrativo.
Parente, nomeação da impetrante em cargo de professora da rede estadual de ensino, no prazo máximo de 30 dias, porque, na realidade, o processo não foi concluído. Mas como é que ela tomou posse e entrou em exercício se o processo não foi concluído? Não é só... Não, porque no decorrer do processo, embargador Ibanez, eles perceberam que não havia esse intervalo. Então, aí notificaram a servidora para que ela apresentasse documentos, como foi solicitado, né? Ela apresentou. Quer dizer, se comprovado, como eles estão entendendo que ela não pode acumular, naturalmente vão tornar sem efeito essa nomeação. Foi implantado, até o salário foi implantado. O salário foi implantado. A remuneração foi implantada, mas por força da liminar. É. Então, penso, o que eu estava entendendo, embargador Ivaldo, é que o que ela reclama era só a remuneração, porque o processo foi concluído. Se for concedida a segurança para que ela passe Não, mas o pedido dela não é só... Como ela relata, o pedido dela não é só para... Vamos ver aqui a conclusão do pedido. Determinar a autoridade coatora que cesse a exigência de comprovação do intervalo mínimo de 1h30 entre as jornadas para fim de conclusão do processo administrativo. Esse é um dos pedidos. Em seguida, aí ela pede o reconhecimento ao direito aos valores retroativos, tal e tal. Então, eu estou concedendo do tempo que ela pede. Ele disse que o tempo, essa exigência de tempo feita pela administração pública é ilegal e que determinou a conclusão do processo. Porque, na realidade, esse processo não foi concluído. Percebe-se que a intenção do secretário, certamente, é tornar sem efeito esse termo de compromisso, esse ato de nomeação, que não chegou a ser concluída, né? Essa nomeação. Desembargador Saraiva. Talvez até o termo que ela colocou aqui, que poderia ser diferente, mas o resultado é o mesmo. Quer dizer, considerar regular o processo de nomeação, né? Porque seria isso. Mas, de qualquer forma, o termo concluir ou considerar regular, eu acho que resolve. Desembargador Saraiva. O presidente ainda que persiste na dúvida, porque está se concedendo a ordem para o processo seja fim, mas já com esse resultado, concedendo-se no todo, né? Então, ainda que persista a dúvida, eu acompanho o eminente relator. O relator, né? Desembargador Amilcar. Excelência, muitas vezes nós, como julgadores, recebemos processos cujos pedidos iniciais não primam pela melhor técnica e temos que decidir dentro daquilo que foi pedido, sob pena de ocasionar uma decisão ultra ou até mesmo citra petita. Nesse caso, eu concordo com a decisão do eminente relator, porque guarda exatamente a congruência com o que foi pedido, que foi a questão do prazo, que é o que está obstacularizando a conclusão do processo, e a concessão do prazo para a conclusão do referido processo administrativo de nomeação com todos os seus efeitos legais. Eu acompanho integralmente o relator. Desembargador Dilermando. Desembargador Ibanez. Eu questionei para esclarecer esse ponto, mas no final estou vendo que a falha foi aqui no termo do pedido. O processo de nomeação foi concluído, tanto que ela tomou posse e entrou em exercício. O tomar posse e entrar em exercício é que se tem por concluído o processo de nomeação. Posteriormente, a administração pode verificar se a servidora pode exercer a atividade acumulada, porque a acumulação só se caracteriza a partir da posse e da entrada em exercício. Antes disso, não se pode falar em acumulação. Verificado, então, que a acumulação seria ilegal, haveria aquele procedimento de opção da servidora e, posteriormente, se não houver opção, a exoneração da servidora. Nesse caso, a segurança seria para reconhecer como legal a acumulação, independentemente da exigência do intervalo de 1h30. Seria o pedido, digamos assim, tecnicamente correto. Mas da forma que formulado e como o relator votou dentro do que foi pedido, acho que também entende. Concluiu o processo, mas o voto dele entende que a acumulação é legal e que a exigência de 1h30 de intervalo, e aí é interessante porque intervalo entre jornadas exigidas aqui na Lei Complementar Estadual não poderia ser referente à acumulação, porque a acumulação de cargos aqui é em relação ao município, que é outro cargo, quer dizer, outra instituição, outra pessoa jurídica diversa
não é acumulação de cargo na mesma pessoa jurídica. Portanto, não poderia ser essa exigência disciplinada aqui. Eu não vejo nem a questão da inconstitucionalidade que ela discute a respeito desse dispositivo. Eu vejo que o dispositivo não se aplica à situação dela, porque a acumulação é entre Estado e município, e não entre Estado, que o Estado disciplina jornadas e intervalos de jornadas. Então, nós temos uma jornada de 8 horas, sem acumulação, que a lei impõe um intervalo mínimo. Isso é regra estatutária para todo servidor. Temos a regra de a jornada acumulada, quer dizer, os cargos acumulados, se for no mesmo, na mesma instituição, no mesmo Estado, 2 cargos no Estado, o Estado pode disciplinar sobre os intervalos entre jornadas. Mas quando se trata de jornada de acumulação em pessoas jurídicas diferentes, diversas, Estado e município, esse intervalo não pode ser disciplinado por lei estadual, porque você estaria disciplinando jornadas entre pessoas jurídicas diversas. Eu acho que isso não se aplica. Eu acho que o relator fez bem em não reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo, que é alegado, e votou pela concessão da segurança, da forma como consta no voto. Acho que atende a situação, penso que atende a situação, e eu concordo com a conclusão do relator. Desembargador Gilson. Doutora Maria Tereza Maia. Doutora Fátima Soares. De acordo com o relator, excelência. Desembargador Expedito. A unanimidade e concessão parcial da segurança nos termos do voto do relator. Eu chamo de número 7, mandado de segurança 2003-6774-9, relator desembargador de Dilermano Mota. Está em mesa, excelência? Está, excelência. Com a palavra, excelência. Feito a identificado Vossa Excelência, onde é impetrante José Oceano Pimenta, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte e secretário de Administração e Recursos Humanos, que também pedindo imperne. Constitucional Administrativo, mandado de segurança policial militar da reserva, regime remuneratório por subsídio, Lei Complementar Estadual 463 de 2012, pretensão de manutenção de verbas incorporadas no ato de aposentação no contra-cheque, impossibilidade, remuneração paga em parcela única, inteligência do artigo 39, parágrafo 4 da Constituição Federal, natureza não indenizatória da verba que se pretende manter, ausência de perda remuneratória em razão do novo regime, inaplicabilidade do artigo 11 da Lei Complementar Estadual 463 de 2012, inexistência de ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, inexistência de direito adquirido a regime jurídico, segurança denegada. É como voto, excelência. Excelência, aí tem a questão, parece-me que é da reserva. Declínio de competência, no caso. Porque aí envolve o IPE. O que é que tem? A gente está reconhecendo a incompetência, né, do tribunal. Exclui o império. Não, ao contrário. Não, porque aqui... É porque ele está promovendo contra a governadora, o secretário de administração e o presidente do império. Certo. O tribunal tem Nós excluído as estamos- autoridades, mantido só o presidente do império. Exatamente. Com a permanência do presidente do IPER, então a competência não seria nossa. Não é isso? Recentemente, me parece que eu não estava presente à sessão, me parece que houve uma decisão nesse sentido, né? Inclusive, Não, dizendo que matéria infraconstitucional não pode, né, estabelecer competência, né? Vossa Excelência me permite, Pois não. o desembargador Glauber, agora do dia 20 de 11 de 2013. Bom Estado Administrativo, mandado de segurança policial militar da reserva remunerada, preliminar de atividade do secretário de Estado de Administração e de Recursos Humanos para figurar no polo passivo, suscitado de ofício pelo relator. A atribuição exclusiva do IPER na autarquia penitenciária com personalidade jurídica própria, capacidade processual, autonomia administrativa, exatamente declinando, excluindo, né, essas duas autoridades, mantendo tão somente o presidente do IPER e declinando a competência. Declinando, eu não estava presente, mas eu li justamente nesse sentido. O tribunal não está mais reconhecendo a competência do tribunal quando se tratar de foro em prerrogativa do cargo, no caso, PERN, E a autarquia, matéria infraconstitucional, não é? Só está admitindo a matéria constitucional. Aquelas que estabeleceram que o presidente do IPERN e tal tem status de secretário, o tribunal modificou esse entendimento e não está mais reconhecendo
ou foro como competente do tribunal. Esse processo tem duas peculiaridades, Excelência. Pois não. Primeiro que no relatório, o Estado do Rio Grande do Norte apresentou manifestação às folhas absolutamente desconectado do caso concreto, na qual suscita preliminar de ilegitimidade passiva por não ser o presidente do IPERN responsável pela realização de enquadramento do servidor. Falou de nada a ver com o processo. Por sua vez, o Ministério Público também, o Ministério Público, através da 16ª Procuradoria de Justiça, também ofertou parecer às folhas sobre questão diversa da hora discutida. Interessante. Mas não é aquela, não são aquelas hipóteses, não. É um policial militar da reserva, pretensão de manutenção de verbas incorporadas no ato de aposentação do contra-cheque. Essa é a pretensão dele. Vantagens pessoais. Perfeitamente. Não é aquela questão, não, que se traz, não. Manutenção de vantagens pessoais. Diferente, Diferente, é totalmente diferente, Excelência. Não é naquela hipótese concreta, não. Ele está pretendendo a manutenção de verbas incorporadas no ato da apresentação, do contra-cheque. Eu estou dizendo da impossibilidade e digo que a remuneração foi paga em parcela única. Ele recebeu. Denegando a segurança. Denegando a segurança, né? Okay. Então, com esses esclarecimentos todos, estão de acordo com o relator? Senhor presidente, ele é... Eu posso pegar o voto de cada um? Só um esclarecimento. Ele é policial da reserva. E tudo que tem a ver com vantagem, com verba, tem que ser IPERN quem resolve. Nós não temos competência para isso. Eu vou tomar os votos. Se eu não me engano, desembargador Saraiva, essa matéria já foi objeto de apreciação nessa situação, porque a incorporação daquelas verbas, que foi direito, teve precedente do desembargador Cláudio, da minha relatoria e de vários, porque nessa situação o tribunal estava entendendo que não era ato exclusivamente do IPERN, porque parece que ele requeria também ao comandante da polícia e ao governo do estado lá. Aí estavam entendendo e estavam decidindo a respeito disso. Diferente era da implantação do novo subsídio. Se não me engano, tem uma peculiaridade. Vossa Excelência quiser pedir vista, pode verificar. Mas veja bem, Excelência, ele é policial da reserva. Todo ato que diz a ver com remuneração, retirada, gratificação, acréscimo, é lá. É o presidente do IPERN que tem competência. É assim que vem decidindo esta corte. Eu não preciso pedir vista, eu vou manter essa posição. Eu vou tomar os votos. O desembargador Dilermano mantém o voto pela denegação da segurança. Desembargador Ibanez. Eu voto pela exclusão das autoridades, o governador do Estado e secretário de Recursos Humanos, que não foi dito mas foi dito pelo relator, né, do desembargador Dilermano, exclui essas duas autoridades e reconheço a incompetência do tribunal para apreciar o mandato de segurança em relação ao presidente do IPERN, conforme até matéria simulada aqui pelo... Eu voto também a minha linha. Então, é uma matéria preliminar justamente alegando, arguindo a incompetência do tribunal. Eu devolvo a palavra ao relator para se manifestar sobre a preliminar, se Vossa Excelência acolhe ou rejeita essa preliminar. Eu mantenho, Vossa Excelência, na íntegra. Então, Vossa Excelência rejeita a preliminar. Desembargador Gilson. Eu acompanho o voto do desembargador Saraiva e Ibanez, porque já é uma acolhe, então, a preliminar de incompetência da exclusão e a incompetência deste tribunal para julgar a matéria. Certo. Ok. Doutora Tereza Maia. Ibanez, acolhe a preliminar de incompetência. Doutora Fátima Soares. Doutora Fátima pede vista. Os demais aguardam o voto vista. Não, senhor presidente, com todo respeito. Está habilitado. Com todo respeito ao pedido de vista, eu estou habilitado. Meu voto é exatamente no sentido que votou o desembargador. Acolhendo a preliminar. Acolhendo a preliminar, excluindo as autoridades. Ok. Excluir. E mantendo. Ok. Eu acolho também, Excelência. Acolhe também. Fato que eu não esteja me recordando tal, mas eu acolho. Acolho também, antecipa o voto. Alguém mais quer antecipar o voto? Não, eu vou aguardar, Excelência, porque eu não tenho certeza se essa matéria foi colocada no mesmo rol daquela já implantação do subsídio. Okay. Porque eu tenho lembrança que o desembargador Cláudio trouxe um precedente da relatoria dele a esse respeito e foi julgado por esta corte. E eu também tenho, eu não sei se naquela ocasião... o tribunal entendeu que era ato exclusivo do IPERN ou se essa situação seria um ato complexo
teria que vinculação do requerimento desde ao comando da polícia, a implantação haveria apenas sendo feita pela Folha. Então eu vou aguardar. Aguardado. Que eu não tenho expedido. certeza. Aguarda também o voto visto, né? Conclamando, após o relator, rejeitou a preliminar, cita os desembargadores que acolheram e que anteciparam o voto, e a doutora Fátima Soares pediu visto. O desembargador expedito, o desembargador Amilcar Maia, aguardarão o voto visto. Sim. Eu chamo de mandado de segurança número 8, mandado de segurança 2013, 47.17.9, da relatora desembargador Dilermano. Está em mesa, né? Está, Excelência. Com a palavra, Excelência. Já identificado Vossa Excelência, onde é impetrante Ana Maria Carneiro de Melo, e impetrada a governadora do Estado do Rio Grande do Norte. Mandado de segurança, pretensão de restabelecimento de proventos de aposentadoria, suspensos em razão de ausência de recadastramento, preliminar solicitada pela autoridade coatora, ilegitimidade passiva, pretensão de natureza previdenciária, legitimidade do presidente do IPERN nos termos do artigo 95 da Lei Complementar Estadual 308.5, precedentes, aplicação da teoria da encampação, impossibilidade, ausência de relação hierárquica entre a impetrada e a autoridade correta para figurar no mandamos, bem como ausência de defesa meritória do ato, precedentes, extinção do processo sem resolução de mérito, denegação da segurança. Alguma divergência em relação ao voto do relator? Não tenho. Então, denegação da segurança nos termos do voto do relator. Eu chamo o mandado de segurança de número 9, mandado de segurança 2012, 19.369.4, desembargador Dilermano, está em mesa. Está, Excelência, já identificado Vossa Excelência, onde é impetrante município de Espírito Santo e impetrado secretário estadual de Educação, Cultura e Desportos, Constitucional Administrativo, mandado de segurança, visando transferência dos recursos do Programa Estadual de Transporte Escolar, reconhecimento da procedência do pedido pelo ente público demandado, inexistência de óbice, extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 2692 do CPC. Todos de acordo com o relator? Denegação da segurança no caso da extinção do processo. Eu chamo de número 10, mandado de segurança 2012, 13.084, relator do desembargador Gilson Barbosa. Esse processo, presidente, ontem à tarde, no finalzinho, chegou um pedido do advogado pedindo para tirar de mesa, ele está na secretaria. Pedindo para tirar de mesa? Mesa, o advogado. Ou ele pediu o adiamento do julgamento? Pediu para tirar de mesa. Aí o processo voltou à secretaria. Adiamento do julgamento. Hein? É GTNS, né? Não. É não? Não. Retirar de mesa, a fundamentação dele qual foi? Pedindo para quê? Não dá para lembrar, porque a petição chegou e eu mandei logo para a secretaria. É que vale adiamento do julgamento. Né? É adiamento do julgamento. Adiamento do julgamento. Adiamento do julgamento. Pronto, está deferido o adiamento pelo relator. Ok. Esses dois últimos, presidente, em decorrência desse mal-estar que eu sofri no fim do ano, eu transferi para a próxima quarta-feira. Pronto, não está em mesa, está justificado, justamente porque todos temos conhecimento do problema de saúde que Vossa Excelência teve. Todos dois, né, Excelência? Exatamente. Foi, né, Excelência? Esgotando a pauta de mandado de segurança, vamos aos recursos em mandado de segurança. O desembargador Dilermano tem um, que é o embargo de declaração, não é isso, desembargador? Embargo de declaração, mandado de segurança, correto, Excelência? Onde é embargante do Estado do Rio Grande do Norte, embargada Maria Rúbia Medeiros de Souza, Maria Gorete de Oliveira, Maria Estela de Souza Gondim, Mércia Maria de Souza Gondim Fernandes, Isabel Cristina Menezes de Macedo, Eugênia Maria Bezerra de Menezes e também Cátia Cristina Ferreira dos Santos, todas embargadas. E tem a seguinte ementa, cai naquela vala comum de pretensão, inexistência de obscuridade, contradição, omissão, na decisão embargada, pretensão de objetivando rediscutir a matéria julgada impossibilidade. Foi a razão pela qual estou conhecendo e rejeitando, Excelência. Cai naquela vala comum de pretensão de rediscutir a matéria. Todos de acordo com o relator? Julgado, Excelência, e rejeição dos embargos. Chamo também, tem Vossa Excelência tem um agravo, né? Agravo regimental. Uma palavra, Excelência. Tem dois agravos, um agravo regimental e mandado de segurança. Onde é agravante do Estado do Rio Grande do Norte e agravada Maria Martins. Processual civil, agravo regimental e mandado de segurança, provimento liminar, concessão de tutela para pagamento de benefício previdenciário contra a fazenda pública, possibilidade, súmula 729 do Supremo Tribunal Federal, superveniência do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016/2009, irrelevância, precedentes, agravo regimental conhecido e desprovido.
Todos de acordo com o relator? Vamos chamar outro agravo que Vossa Excelência tem, outro processo. Correto, Excelência. Pode tratar com a palavra. É o agravo regimental em conflito negativo de competência, 2013, 002397/4, onde é agravante do Ministério Público, suscitando juízo de direito da 5ª Vara Civil da Comarca de Natal e suscitado juízo de direito da 1ª Vara Civil da Comarca de São Gonçalo do Amarante. Na esteira dos precedentes do TJ e do STJ, eu estou julgando pela impossibilidade de declinação da competência de ofício. Aquela hipótese já largamente... Ok. Todos de acordo com o relator? Vossa Excelência tem um conflito, né? Pronto, é o último meu, Excelência. Pode com a palavra, Excelência. Continua. É o conflito negativo de competência, 2013, 019-644, suscitando o juízo da Vara Criminal da Comarca Ceará-Mirim, entre parte do Ministério Público e entre parte Fabiano Torres da Silva. Processual civil, processual penal, execução da pena, conflito negativo de competência, crime cometido na comarca de João Câmara, onde o autor do fato tinha domicílio, mudança de endereço, modificação da competência da execução penal, inocorrência, necessidade de consulta prévia ao juízo para o qual se pretende ver transferida a execução, notadamente para que seja verificada a disponibilidade de vaga no sistema prisional local, conforme a jurisprudência do STJ, inexistência no juízo suscitante de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena, reconhecimento da competência do juízo suscitado para processar a execução da pena. Parece que é bem esclarecedora, né, a emenda, né? Todos de acordo com o relator? Julgado. Pois não. A incompetência do Ministério Público no conflito. A Corte vem decidindo já bem recente Sim. que o Ministério Público não teria competência para entrar com esse Mas conflito. foi o Ministério Público que suscitou ou foi o juiz? O Ministério Público é o suscitante. Não foi o juízo. O suscitante é o juízo da comarca de Ceará-Mirim. Entre parte do Ministério Público e entre parte Fabiano, que o Ministério Público apenas funciona. Mas quem suscitou foi o juiz. Né? Não foi o Ministério Público, não. Foi o juiz, não o Ministério Público, não. Ah, então é diferente. Me perdoe. Ok? Pois não, Excelência. Julgado. Desembargador Ibanez tem uma reclamação. Com a palavra, Excelência. Sim, senhor presidente. A reclamação 2012-016-9387, reclamante Lucineide Maria de Souza Paiva e reclamado do Estado do Rio Grande do Norte. Reclamação de respeito ao cumprimento da decisão proferida do mandado de segurança para implantação da diferença remuneratória de 20 para 40 horas semanais. Processada a reclamação, a parte reclamada não justificou a impossibilidade do cumprimento da decisão proferida em mandado de segurança. E aí eu estou reconhecendo a desídio do Poder Público em cumprir a decisão, estou acolhendo e julgando procedente a reclamação para determinar o cumprimento da decisão proferida por esta Corte no mandado de segurança. Todos de acordo com o relator? Julgado, Excelência. Desembargador expedido tem uma restauração de autos, né? Com a palavra, Excelência. Restauração de autos extraviados 2009-010976, requer Procurador-Geral de Justiça, inquirido Sauda Souza da Silva e Cirurgia Natal Limitada. Restauração de autos extraviados, apelação civil em ação monitor, aplicação do artigo 1063 e seguindo o Código de Processo Civil. Parte interessada regulamento citado. Cópias e peças anexadas ao processo, suficiente para a restauração dos autos aparecidos. Procedência do pedido para considerar restaurado os autos a ser indicado. O segmento do recurso que se faz necessário. Em consonância com o partido acesso da Todos de acordo com o relator? Mais algum processo que independe de pauta em mesa? A pauta anterior se trata de... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pois não, Excelência. Só voltando àquele caso anterior que eu falei do agravo, senhor presidente, originariamente o Ministério Público entrou com agravo regimental em conflito. Então, em assim sendo, permanece o entendimento do tribunal. A falta de legitimidade do Ministério Público entrar em agravo regimental em questão de conflito. Permanece, né? No caso, Vossa Excelência... Eu voto... Eu voto qual?
Eu posso consignar. Pode. Como é o voto, Vossa Excelência? A Corte tem entendido pela ilegitimidade do Ministério Público para agravar em questões de conflito, de competência. Então, no caso, Vossa Excelência está levantando uma preliminar. Não é de incompetência, é isso? De ilegitimidade do Ministério Público. Porque aí, como é que Vossa Excelência está dizendo? Porque eu identifiquei o processo como sendo o conflito suscitado pelo juiz. Agravo regimental em conflito negativo de competência. Quem entrou com esse agravo? O Ministério Público. Ele não pode agravar. Ele não tem legitimidade. Não tem legitimidade porque é parte conflito de competência. A tendência da Aí eu concordo com Vossa Excelência. Se é o Ministério Público que está discutindo, eu concordo com Vossa Excelência. Então, vamos, no caso, o conflito foi do desembargador de Lermando, né? Então, foi levantada... o agravo, justamente. Agravo. O agravo, está aqui o agravo regimental, que é em conflito, não é isso? Tá. Poderia até, se fosse o caso sugerido, o desembargador de Lermando retirasse mesmo. Converse com ele, que ele é quem dirige o processo. Para dirimir a questão, acho que a solução seria retirar de mesa para melhor examinar. Pois não, Excelência. Pois não, Excelência. Então. E prometo fazer na próxima sessão. Pois não, Excelência. Então, retirada de mesa o conflito de competência, ok? Mais algum processo que independe de pauta em mesa? Bem, a pauta anterior se trata de GTNS, não há quórum, né? Porque o desembargador Amilcar a verba suspeição de todos eles. E o outro é do desembargador do doutor Jarbas. E a pauta do dia não há. É isso aqui mesmo, está certo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.